Larissa Pereira de Souza, intitulada Avaliação do Potencial de Inserção de Simulações Termoenergéticas em Fases Iniciais de Projeto, Proposta de Método e Estudo de Caso. A banca é composta por mim na qualidade de orientador, professor Martim Ordenes Medzier como membro interno, professora Ana Paula Mello como membro externo e a professora Clarice Bleio de Souza como membro externo. Temos também o professor Carlos Vaz como co-orientador da Larissa. Eu, de antemão, já agradeço aos membros da banca pelo tempo despendido na avaliação do texto e convido, então, a Larissa a fazer a sua apresentação por 50 minutos e depois a banca passa para a arguição. Larissa, com a palavra. Bom, obrigada, professor. Eu queria novamente dar bom dia, boa tarde a todos e agradecer a presença da banca mais uma vez por ter se disponibilizado a avaliar o trabalho. Então, novamente, o título dessa pesquisa é Avaliação do Potencial de Inserção de Simulações Termoenergéticas em Fases Iniciais de Projeto. O estudo é uma proposta de método de ensino e estudo de caso. Sou orientada pelo professor Roberto Lamberts e pelo professor Carlos Vaz. A apresentação está dividida em 7 pontos principais, mas aqui na defesa eu vou me ater a explicar melhor o método, os resultados da pesquisa, as conclusões e as considerações finais. Eu inicio, então, pela introdução, trazendo o aumento do consumo de energia elétrica em edificações a nível mundial, mas com dados de aumento de consumo de energia elétrica a nível nacional, em que de 2009 a 2018 esse aumento se deu principalmente nas residências, no setor residencial e no setor comercial, em que o aumento no residencial teve de 35,4% de aumento de consumo de energia elétrica e no setor comercial de 37,5%. Ainda que as edificações industriais tenham grande parcela de consumo de energia elétrica, esse crescimento não se deu de forma tão expressiva. A nível global, estudos apontam um aumento também de consumo, mas principalmente relacionado ao resfriamento da edificação. O uso de ar-condicionado, então, vem crescendo a nível global, e isso se mostra com um aumento de 4 vezes das vendas anuais, ao comparar o ano de 2016 com o ano de 1990. Além disso, esse mesmo estudo ele apresenta uma prospecção de consumos futuros de ar-condicionado, no qual, considerando um cenário de referência que é muito próximo das medidas tomadas atualmente para a eficiência energética tanto dos aparelhos quanto das edificações, mostra que esse consumo de 2015 a 2050 tende a triplicar a nível mundial. Então, com isso, é importante a gente parar para analisar como que as nossas edificações estão se comportando em relação ao clima, nas quais elas estão inseridas. Sabe-se, então, que parâmetros muito importantes da edificação são definidos nas fases iniciais de projeto e durante o processo de projeto, parâmetros como a orientação dos ambientes e a localização de aberturas e dimensão de toda essa edificação. Então, a gente se questiona se, durante esse processo criativo e de tomada de decisões, são realizadas análises de desempenho térmico dessa edificação para que ela futuramente não sofra, não necessite de um alto consumo energético para manter temperaturas internas mais agradáveis. A literatura mostra também que essas análises de desempenho térmico não são realizadas durante o processo de projeto e, quando são realizadas, elas são realizadas ao final, quando o projeto já está consolidado e esses parâmetros mais importantes para a eficiência energética já estão muito bem definidos. Isso se deve a 2 fatores principais que aqui eu pontuo. Tanto o distanciamento entre o ensino dessas 2 áreas, ou seja, o ensino do método de projeto, né, do desenvolvimento de projeto durante a formação dos projetistas, e o ensino de desempenho térmico de edificações também durante a formação dos projetistas. Esses métodos são muito distantes entre si. Além disso, o desenvolvimento das ferramentas atreladas ao processo de projeto e ao desenvolvimento de projeto, né, desde a concepção até o desenvolvimento final de anteprojeto, elas são pensadas para projetistas, enquanto que as ferramentas desenvolvidas para análise de desempenho térmico são desenvolvidas justamente para simuladores profissionais. Então, você tem uma distância entre essas 2 ferramentas que poderiam estar muito mais unidas, incentivando a união de análise de desempenho térmico no processo projetual. Tendo em vista tudo isso, essa pesquisa busca unir um pouco desses fatores e tentando entender de que modo
tanto o programa quanto o método de ensino pode estar unido, a fim de que as simulações de desempenho térmico passem a fazer parte do processo de projeto. Então, o objetivo geral da pesquisa é avaliar a inserção de simulações termoenergéticas nas alterações iniciais de projeto, como método de ensino de variáveis de desempenho das edificações. Para chegar nesse objetivo geral, nós traçamos 5 objetivos específicos, iniciando, então, por uma análise de programa de simulações já existentes, que contenham algum tipo de conexão com programas já de processo de projeto. Depois, passar para um levantamento sobre dados desse processo de projeto, levantando a definição de parâmetros e tentando compreender melhor algumas percepções sobre diretrizes bioclimáticas e desempenho térmico das edificações também, para, com esses resultados, propor um fluxograma de ensino de simulações termoenergéticas, nas quais esse fluxo pode dar apoio à construção de um método de ensino de simulação, e a partir desse método de ensino de simulação e desse experimento, avaliar a compreensão de termos técnicos a partir das simulações termoenergéticas por parte desses estudantes. E, por fim, ao fim dos experimentos, reportar a dificuldade de aplicação de simulação em fases iniciais de projeto. Passando rapidamente pela revisão bibliográfica, ela foi dividida em 3 pontos principais. Inicialmente, uma pesquisa sobre o processo de projeto, depois, levantando dados sobre o ensino de simulação de estudos recentes, e, por fim, a integração entre modelagem e simulação. Em relação ao processo de projeto, tem-se entre os autores que o processo de projeto ele pode ser definido como um sistema de busca de problemas e de busca de soluções. Então, o projetista ele passa a tentar encontrar problemas para que se gerem as soluções de projeto. E essas soluções elas passam pela fase de tomada de decisões. Na tomada de decisões, então, essa solução ela passa por um refinamento, que na verdade, ela passa a ser analisada, sintetizada e avaliada. E o ponto-chave dessa decisão é justamente essa avaliação da solução encontrada. A avaliação ela passa por critérios importantes como a coerência da solução encontrada para o projeto que está sendo desenvolvido, a viabilidade dessa solução de acordo com o projeto a ser desenvolvido, e, por fim, o critério de valoração, que nesse ponto aqui é um critério muito mais subjetivo e dependente de escolhas tanto dos possíveis clientes quanto do próprio projetista. Então, a partir desses diversos processos de projeto, processos de definições de problemas e soluções durante todos os anos, entende-se que os projetistas passam a criar uma base de dados de entendimento sobre essas soluções encontradas e começando a arquivar realmente soluções que deram certo e que não deram certo. Então, para se analisar essa base de dados ou esse processo de projeto, indica-se realizar entrevistas e questionários para conseguir compreender, visto que experimentos de observação que já foram realizados a fim de tentar entender esse processo, fizeram com que os projetistas se comportaram de forma diferente da habitual ao projetar, justamente porque estavam sendo observados. Então, indica-se que, para entender esse processo, é necessário realizar entrevistas ou questionários para que seja mais próximo da realidade. Além disso, a parametrização, entrando ainda no processo de projeto, ela vem como uma solução interessante para a união de definições lógicas de projeto e traçando soluções racionais e otimização do projeto, e ainda assim está aliada ao processo criativo durante esse processo todo, Então, a partir da parametrização é possível criar definições mais lógicas desde o início, para que os parâmetros da edificação fiquem mais alteráveis e as variações e alterações sejam mais rápidas. Por fim, a arquitetura bioclimática, no contexto do processo de projeto, ela ainda é vista como um pacote adicional a todo esse desenvolvimento, toda essa busca de problemas e soluções. E, por fim, os resultados não são facilmente aplicáveis a esse processo. Esse foi levantado como um dos pontos mais importantes para justamente ser tratada de forma distante. Em relação ao ensino de simulação, como já comentado na introdução, eles são 2 ensinos paralelos, o ensino de projeto, o ensino de desempenho térmico e, consequentemente, o ensino de simulação termoenergética. Aqui também reforça-se que o conhecimento acadêmico adquirido pelos projetistas acaba sendo diferente da prática deles de projeto futuro também, passando por esse refinamento da sua base de dados. E, além disso, se no conhecimento acadêmico já não se tem uma conexão maior com o desempenho e com a simulação, realmente a prática de projeto muito dificilmente vai passar a considerar esses pontos. Então, na literatura encontra-se que diversos estudos realizados com ensino de simulação e ensino de variáveis de desempenho, mas reforça-se que não há uma base de como ensinar simulação de desempenho a arquitetos.
e sim que é necessário realizar mais estudos sobre isso para entender possíveis problemáticas e entender o que realmente pode funcionar ou não. Em relação à integração entre modelagem e simulação, novamente tem-se que o desenvolvimento das ferramentas não é interdisciplinar e, consequentemente, esse desenvolvimento tem que passar a ser em conjunto para que a interoperabilidade entre esses programas passe a ser imperceptível, que, ao analisar o desempenho técnico da edificação dentro do processo de projeto, ele, sendo um programa dentro do processo, ele não faz com que esse processo criativo seja barrado, necessitando sair do programa ou necessitando ir para uma outra interface analisar as alterações rápidas, né, do projeto. Então, a interface tem que ser amigável e integrada entre esses dois pontos. E a visualização, os autores trazem a visualização como um potencial, na verdade, do estímulo da criatividade. Então, a partir da visualização facilitada dos resultados de simulação, acredita-se que ele pode realimentar esse sistema de busca de problemas e soluções, mas realimentar esse entendimento dos resultados de desempenho da edificação, além de poder gerar mais, incentivar a busca de soluções, né? Incentivar novas soluções de projeto. Algumas reflexões sobre a revisão bibliográfica que nós fizemos, que a avaliação de soluções, na verdade, é congruente entre essas duas áreas. Então, tanto o processo de projeto quanto a análise de desempenho, ela passa por análises de coerência e de viabilidade das soluções, mas que o ponto-chave de distanciamento é justamente a valoração passada no processo de projeto, que muitas vezes no desempenho, nas análises de desempenho, acaba não sendo esse um critério tão forte. A parametrização, ela pode servir, então, como uma união entre o processo criativo e o processo de solução de problemas mais lógicos, que aqui pode ser entendido como as análises de desempenho. Então, reforçando que o resultado deve ser informativo, conectado ao processo de projeto e sem interrupções. E, por fim, essas simulações devem ser proativas dentro do próprio processo de projeto, reforçando a ideia de aprender fazendo. Então, voltando para a ideia da base de dados e da construção dessa base de dados de projetistas, começar a entender que, ao aprender fazendo e realizando simulações desde o início do processo de projeto, essa base de dados sobre desempenho pode realmente crescer dentro dos projetistas. Além de adquirir aqui nessa pesquisa, considerar o arquiteto que realiza simulações e não só que recebe os resultados com as análises já prontas durante todo o processo, mas que também é um arquiteto que não vai chegar a ser um simulador profissional um dia, e sim que vai realizar pequenas simulações para entender melhor o desempenho da edificação. Eu parto, então, agora para explicar o método da pesquisa. Foi dividido em duas etapas principais, sendo a primeira etapa o levantamento de dados, que antes já citado nos objetivos específicos, e, por fim, a experimentação da proposta de método de ensino. A primeira etapa ela foi dividida entre a primeira como análise de programas de simulação já imersos no processo de projeto, como algum programa de modelagem, um levantamento do processo de projeto por meio de questionários aplicados a arquitetos já formados, né, e arquitetos de todo o Brasil, e, por fim, um experimento piloto de ensino de simulação termoenergética, justamente para já entender algum tipo de problemática que pudesse vir já da proposta de método de ensino para que essa proposta fosse aperfeiçoada para a etapa 2, que seria de experimentação, tanto em estudantes de arquitetura quanto em arquitetos. Para a definição do programa, então, foram traçados 3 critérios. Um deles é a interoperabilidade, como um dos programas de desenvolvimento de projeto, processamento e visualização de resultados e a fácil aquisição. Aqui foram analisados esses 4, o Cephire, ArcSim, CoV2 e Honeybee. No levantamento sobre o processo de projeto no questionário, foi dividido em 3 pontos principais. Um levantamento sobre o processo de projeto para entender a definição de parâmetros por fases de projeto, entender os programas mais utilizados, as diretrizes bioclimáticas que já são consideradas e traçadas, quais outros pontos em relação ao desempenho térmico da edificação são considerados ou não, e o conhecimento sobre esses termos, e, por fim, o interesse em realizar simulação termoenergética durante o processo de projeto, quais seriam esses resultados interessantes e o processamento desses resultados. Ao final da primeira etapa, então, foi realizado o experimento piloto, que ocorreu no primeiro semestre do ano passado, em parceria com o professor Carlos Vaz, e foi numa disciplina optativa de arquitetura e urbanismo, que contou com 8 alunos. A partir disso, então, se criou a proposta de método de ensino, que, a partir dos resultados dessa primeira etapa, foi criada uma proposta de fluxo de trabalho, de projeto, e passada, então, para uma proposta de fluxo de ensino,
dentro dessa proposta de ensino também tiveram outros 3 pontos muito importantes, que é a criação de um manual básico do programa de simulação, tendo em vista que o conhecimento sobre simulação por parte dos estudantes, ou mesmo pelos arquitetos, era muito baixa. Então, isso para ajudar tanto no desenvolvimento quanto para a utilização futura. Ao final desse método de ensino, foi proposto um exercício, e esse exercício ele já teria um arquivo padrão, para que a partir do arquivo padrão de configuração de simulação, os estudantes pudessem realmente fazer as alterações de projeto de acordo com os resultados da simulação, e realmente ter um processo de alteração de projeto, e não só se tivessem que configurar a simulação, né? E, por fim, um modelo de relatório, nas quais eles descrevem essas alterações, quais que foram as tomadas de decisão e quais que foram o que eles estavam pensando de cada resultado e de cada alteração de projeto. A etapa 2, então, contou com o primeiro experimento, que ocorreu no segundo semestre do ano passado, foi na disciplina de conforto ambiental aqui do curso de Arquitetura e Urbanismo da UFSC, em parceria com o professor Martim. E nessa disciplina, então, por ser obrigatória, teve mais trabalhos, assim, tivemos 35 alunos participando. O segundo experimento, então, foi realizado em arquitetos no primeiro semestre desse ano. Teve aplicação em São Paulo, visando maior abrangência e maior possibilidade de arquitetos participarem. E, no fim, 3 arquitetos participaram e foi realizado durante 3 aulas. Em todos esses casos, foi utilizado o Honeybee, que agora eu vou explicar na parte dos resultados. Para os resultados da etapa 1, então, a simulação, levando em consideração a simulação integrada, visualização de resultados e ser uma ferramenta de fácil acesso, considerando a aplicação no ensino, todas essas ferramentas tiveram um bom potencial para que elas fossem aplicadas no ensino, mas aqui passou em todos esses 3 critérios, na verdade, foi a ferramenta Honeybee, que tem conexão tanto com o programa Rhinoceros, por ser um programa de modelagem, mas que ainda por cima se conecta a esse programa justamente pela ferramenta Grasshopper, que é uma ferramenta de parametrização também. Então, aqui se viu um potencial tanto de conectar a simulação, quanto de utilizar a parametrização para unir esse processo lógico e criativo. O Honeybee, ele utiliza, então, de diversas análises de simulação, então ele tem também uma parte de análise de iluminação e de transferência de calor, mas aqui a gente só teve a utilização da simulação termoenergética com Energy Plus e Open Studio. E, além disso, ele já permite visualização desses resultados de forma bem mais facilitada dentro do próprio ambiente de modelagem. O questionário, ele contou com mais de 500 envios a arquitetos de diversos lugares do Brasil, enviados não só para arquitetos autônomos, mas para escritórios de arquitetura também, para preenchimento individual. Ele esteve disponível durante 10 semanas, foi aplicado no ano passado. Dentre esses 500 envios, a gente teve 72 respostas de arquitetos, sendo desses 6 pesquisadores e 2 professores, variando a faixa etária de 22 a 74 anos. Um pouco mais da metade tem entre 22 e 30 anos, e somente 10%, então, tem acima de 40 anos. E nesse ponto, metade tem até 5 anos de formado, e mais da metade tem mais de 5 anos de formado, então, dessas respostas. Para analisar melhor as respostas obtidas pelo questionário, nós criamos intervalos de relevância segundo os votos obtidos para cada parâmetro, esses intervalos variando de 20% e 20% segundo o seu grau de relevância. Então, em cores mais escuras, a gente tem um grau altíssimo de relevância entre 80% e 100% dos votos, até, então, cores mais claras, chegando entre 0% e 20% de relevância. E a cor branca representando nenhum voto. Para análise dos resultados, a gente começa analisando a partir das diretrizes bioclimáticas para criar realmente uma ordem de organização, né, de análise de resultados, mas ao aplicar o questionário, a gente iniciou pela pesquisa de processo de projeto. A partir desse gráfico, a gente analisa a importância que os arquitetos entrevistados reportaram sobre análises de insolação e sombreamento, de iluminação natural e de ventilação natural no período de concepção de projeto, e que ainda assim tem uma relevância alta quando considerado a iluminação natural e a ventilação natural no estudo preliminar. Outros pontos, como as cores e os materiais, aqui já considerados um pouco de melhor desempenho, projeto de iluminação artificial e ar-condicionado já tem uma relevância muito maior em relação ao anteprojeto. E dados como etiqueta de eficiência energética e simulação
se teve um grande número de votos em não considerar em nenhum processo, né, em nenhum ponto desse processo de projeto. Aqui também é importante pontuar a análise pela norma de desempenho, e não teve relevâncias altas, mas as mais altas tiveram justamente em não considerar ou em considerar apenas no anteprojeto. Mas desse gráfico é importante analisar também quando se pergunta sobre aos arquitetos como que eles testam essas diretrizes, como que eles comprovam essas diretrizes bioclimáticas traçadas. E aqui, quase 70%, né, mais de 60% reportou utilizar o SketchUp para teste dessas diretrizes, e ainda mais de 40% reportou testar essas diretrizes manualmente, ou seja, através de croquis, né, desenhos em geral e maquetes. E voltando para essas análises aqui, na concepção, a gente sabe que o SketchUp tem uma análise de georreferenciamento de insolação, mas que análise de iluminação natural e ventilação natural não são tão fáceis ali, não são realizadas realmente pelo SketchUp. Então, aqui a gente se questiona até que ponto essas diretrizes que são traçadas para o projeto estão acontecendo realmente na edificação da forma como foi traçado anteriormente ou pensado, sem uma aprovação. Por fim, então, questionou-se se esses entrevistados gostariam de considerar a simulação no processo de projeto. Dentre esses 72, dois reportaram que não gostariam, seja por já achar que conhece muito sobre o tema ou por não ter interesse, né, um em cada ponto, mas os outros 70 reportaram que gostariam de passar a considerar a simulação no processo de projeto, seja por ter interesse sobre o tema ou não ter conhecimento, ou querer se atualizar, ou não, mas acha difícil compreensão, né, a simulação e os resultados. Aqui, quando se analisam os resultados de simulação mais desejados por período de projeto, a gente já vê uma grande diferença entre o grau de relevância que se teve nos parâmetros levantados das diretrizes bioclimáticas e aqui para a simulação em projeto, nas quais a maior relevância que se obteve foi para resultados de temperatura interna no estudo preliminar, enquanto que para as outras linhas a relevância ficou entre média e baixa. Desses 70 entrevistados, 65 reportaram que preferem que essa ferramenta de simulação seja integrada ao ambiente de modelagem. E aqui vale ressaltar que foram adicionados outros 2 pontos, o não saber analisar esse dado e o não ter interesse em analisar esse dado. Pelo menos um dos entrevistados reportou não saber analisar qualquer um desses dados levantados, então seja temperatura, concordância com a norma, graus hora de desconforto e carga térmica, trocas de calor com as superfícies, consumo total ou consumo de ar-condicionado, e classificação da etiqueta de eficiência energética. Pelo menos um deles não sabe analisar um desses dados. E em não saber analisar os dados, a maior relevância que esteve nisso foi justamente em graus hora de desconforto e carga térmica. Mas, ao mesmo tempo, a relevância baixíssima que se obteve em não ter interesse em analisar determinado dado, né? Ainda que se teve algum tipo de voto. Mas reforça-se aqui, então, que as maiores relevâncias para o anteprojeto foram relacionadas ao consumo e etiqueta de eficiência energética, enquanto que o estudo preliminar obteve maiores relevâncias para quase todos, mas que já teve mais relação com troca de calor entre as superfícies, graus hora de desconforto e carga térmica. Em relação a como eles gostariam de analisar esses dados, a grande maioria, reportou preferir ver por diferenciação de cores esses resultados já no projeto mesmo. E, além disso, além de reportarem quase todos que gostariam de diferenciação de cores, ainda assim eles reportaram gostar de pelo menos um desses outros fatores, seja ele numérico, por escala de eficiência ou por gráficos de variação anual. Apesar de escolher qual resultado de simulação seria mais interessante e como eles gostariam de visualizar, quase 70% desses entrevistados, desses 70, né, que passaram por essa fase de resposta, ainda necessitam receber uma resposta do programa para o que fazer sobre a resposta obtida. Então, qual diretriz de projeto tomar para que esse desempenho da edificação seja melhorado. Então, aqui se demonstra a falta de autonomia que os projetistas acham que têm sobre a tomada de decisão relacionada ao desempenho térmico da edificação. E, além disso, mais de 40% reportou também a necessidade de falar com algum especialista, sendo que menos de 10% não vê necessidade de obter algum tipo de ajuda. Voltando, então, para a análise do processo de projeto, aqui a gente volta a ter relevâncias mais altas para todos esses parâmetros levantados. Os parâmetros, eles têm relação ao processo criativo, mas eles também têm, buscou-se uma relação com
parâmetros necessários para simulação termoenergética e também parâmetros utilizados na etiqueta de eficiência energética nacional. Então, parâmetros como análise do entorno, orientação, legislação, volumetria, acessos e número dos ambientes têm muito mais conexão e definição na parte de concepção de projeto, enquanto que pontos como localização das aberturas, dimensão dos ambientes, pé direito, materiais e dimensões das aberturas têm mais relevância no estudo preliminar. Então, aqui a gente pode fazer uma relação de estudos mais volumétricos relacionados à concepção e estudos de definição de dimensão da certificação muito mais relacionados ao estudo preliminar. Além disso, as cores aqui não obtiveram grande relevância e, na verdade, em número absoluto, a maior relevância que ela obteve de definição foi justamente no anteprojeto. Também pode-se relacionar esse gráfico com o gráfico das diretrizes bioclimáticas, no qual o estudo de insolação e ensombreamento teve uma relevância altíssima para a concepção, mas aqui os elementos de sombreamento, eles passam a não ter tanta relevância assim em nenhum dos períodos. Dentre os programas mais utilizados no processo, tem novamente um grande percentual dos entrevistados utilizando o SketchUp, seja nas 3 fases de projetos, seja nas fases isoladamente, sendo que dos outros programas, o único que passou a marca de 30% dos votos foi o uso do Revit para o anteprojeto. E aqui mostra-se, então, que o Rhinoceros Grasshopper tem a utilização em menos de 10% dos votos obtidos. Por fim do questionário, então, monta-se uma estrutura de trabalho de um possível fluxo de processo de projeto, considerando essas análises, partindo da concepção, então, uma análise de diretrizes de estudo do clima, para, então, ter essa adequação do estudo do clima e de diretrizes bioclimáticas de acordo com o ambiente, de acordo com o entorno inserido, analisando essas disponibilidades de sol e vento, deixando para essa fase de projeto, então, a definição de volumetria, localização do terreno e as orientações mais favoráveis, para se ver, então, uma potencialidade no estudo preliminar, com simulações paramétricas e análise de sensibilidade, uma vez que esses parâmetros mais relacionados às dimensões, tanto de aberturas quanto de pé direito ou do tamanho das salas, são definidas nessa parte. E assim, as análises de desempenho podem ajudar nessa tomada de decisão. E, por fim, no anteprojeto, as simulações mais detalhadas, visto que projeto de iluminação artificial e projeto de ar-condicionado passam a ser definidos nessa parte, e, além de tudo isso, a edificação já está mais consolidada. Então, aqui, passaria a necessidade de se obter a ajuda de um simulador profissional para essa realização e o aperfeiçoamento e o refinamento dessas ideias. Para o experimento piloto foi traçado inicialmente uma ideia de fluxo de ensino, de fluxo de trabalho, e na primeira fase uma retomada de conceitos do projeto bioclimático com teoria prática e exercício manual, e a segunda fase sendo a simulação termoenergética, então introduzindo esse tema a partir de teoria, a partir da prática, com algumas pequenas simulações durante a disciplina, e, por fim, um exercício de simulação mostrando as alterações de projeto. Essa disciplina, então, retomando, foi no início do ano passado com o professor Carlos Vaz, e tivemos 8 alunos participando. O primeiro exercício, ele se mostrou um exercício muito mais flexível. Na verdade, a proposta era um estudo conceitual de uma residência unifamiliar de 2 quartos para zonas bioclimáticas diferentes. O exercício, foi individual. Então, se notou uma flexibilidade nas diretrizes de projeto entre os estudantes, mesmo que as estratégias bioclimáticas entre eles foram muito parecidas, foram segundo o site Projet.E. Ainda assim, a forma, as orientações e as dimensões desses ambientes todos foram muito distintas entre os alunos, focando que os materiais foram o único ponto que eles realmente não chegaram a definir especificamente. Eles definiram muito mais em relação à propriedade do material a ser utilizado e não o material em si, a composição da envoltória. Aqui um exemplo eu vou mostrar 2 exemplos desse estudo. Então, como que eles fazem essas análises de possível ventilação e insolação manualmente. Aqui mais uma mostragem do estudo, que está um pouco mais claro. Mas assim que eles acabam fazendo essas análises, de ventilação e insolação de forma manual. O segundo exercício foi o exercício de simulação. Aqui a gente já fez um estudo em duplas e trio, tendo em vista as dificuldades apontadas e vistas já durante a disciplina, mas isso gerou uma discussão positiva entre os alunos na tomada de decisão a partir das simulações, então foi visto como algo positivo.
Infelizmente, os resultados obtidos foram... A gente notou pouquíssima flexibilidade na volumetria do arquivo apresentado, então os resultados que eles obtiveram não saiu muito daquilo que já foi apresentado no arquivo base, não teve muita alteração de volumetria e de aberturas, teve muito mais alteração de material e de rotação da edificação, enquanto que o arquivo base também não considerava o entorno, né, imediato, que é um fato muito importante para a concepção. Isso pode se dever justamente para muitos parâmetros influenciando essa edificação ao mesmo tempo, tendo em vista que ela tinha, né, mais ambientes internos. Aqui é o exemplo do arquivo base de simulação e os resultados desse experimento, né, de grupos diferentes aqui. A etapa 2, então, foi aperfeiçoada a partir desses trabalhos recebidos. Foi realizada, então, na disciplina de conforto ambiental no final do ano passado e totalizaram 17 grupos de trabalho. O modelo de relatório aqui ele foi aperfeiçoado também para se adequar à disciplina de conforto, tendo a primeira parte de análise do clima, que foi muito importante para, então, a parte 2, ser a análise do terreno e da adequação dessas estratégias bioclimáticas, para, por fim, então, eles realizarem a parte 3 do trabalho, que é a adequação da edificação segundo a simulação. Então, realizar essas alterações de projeto, tanto segundo as estratégias já traçadas, quanto os resultados obtidos por simulação. O arquivo base, então, ele passou a ter outra configuração e já contendo um entorno e diferentes terrenos, contendo também a possibilidade de analisar a insolação, além de considerar que a edificação base, ela é uma edificação de 7x7 com todas as fachadas em contato com o meio externo, né? Então, ela é uma sala só. Para esses 17 grupos foram distribuídas cidades diferentes, de classificações climáticas diferentes, tanto pela ASHRAE quanto por Köppen-Geiger. Tem isso justamente para avaliar esse processo de alterações, tanto em relação a climas diferentes, quanto para que os alunos pudessem analisar os trabalhos dos outros colegas, vendo que o processo poderia estar acontecendo de forma diferente, né, e a apresentação também. Para essa parte do trabalho foram analisadas, então, as análises do terreno que eles realizaram e quais outputs de simulação eles utilizaram para fazer essas melhorias de projeto. Então, aqui a gente conseguiu dividir em 3 agrupamentos principais, sendo uma relação entre essa primeira análise do terreno, se eles conseguiram fazer essa análise de forma melhor ou não, e analisando como que eles se relacionaram com esses outputs de simulação. Então, aqui a gente vê um pouco de conexão entre esses 2 pontos, tendo em vista que o agrupamento 3, que é o agrupamento aqui de baixo, teve muita dificuldade com simulação e com programa mesmo, e que o agrupamento 2, ele já não realizou muitas análises interessantes sobre o terreno e teve muito mais dificuldades quando passou para a etapa de simulação. Sendo que o agrupamento 1 teve menor dificuldade para análise do terreno e análise das diretrizes bioclimáticas, mas que teve problemas pontuais em análise de output. O principal para analisar aqui essa etapa do trabalho é pegar trabalhos, né, mais interessantes, mas que obtiveram melhores resultados. E notou-se que os melhores resultados obtidos pelos grupos foi justamente quando eles relacionaram o aumento do percentual de conforto adaptativo, como uma diretriz, com a diminuição da carga térmica, seja ela de aquecimento ou de resfriamento. Então, para esses... Voltando. Então, o que foi selecionado aqui foi o agrupamento 1 e outros grupos que conseguiram realizar essa análise também, que foram o grupo 7 e o grupo 15, que mesmo que obtiveram algumas análises não tão boas para análise do terreno, fizeram essa comparação entre percentual de conforto adaptativo e carga térmica e conseguiram resultados interessantes. O grupo 6, ele realizou alterações de projeto considerando variações diárias, então aqui ele não foi considerado para essa comparação entre percentual de conforto adaptativo e carga térmica. A gente chega, então, na análise final desses estudantes, a gente consegue reparar que a indicação de climas diferentes para esse trabalho não foi uma problemática, considerando que tivemos grupos tanto de Mumbai, Petrolina e Cairo, até da cidade proposta na Islândia. Então, o clima não teria sido um problema nessa parte de simulação. Além disso, nota-se que nesses
grupos selecionados, a grande maioria teve no máximo 6 alterações de projeto necessárias, alterações essas pontuais, né, ou tirar ou colocar uma janela, tendo apenas um grupo 17 alterações, mas que foram alterações realmente pontuais, né, e de testes mais de curiosidade. Por fim, então, a gente nota uma redução, né, na maioria dos grupos, com exceção do grupo 1, uma redução considerável na carga térmica anual por metro quadrado, ao mesmo tempo que eles conseguiram aumentar o percentual de conforto adaptativo dentro dessa sala proposta, o que é um potencial muito interessante, mostrando que essa relação entre esses dois fatores fez com que eles conseguissem ter essa autonomia de projeto. Em relação às alterações de projeto realizadas durante esse processo, em climas mais quentes, apresentados aqui em cima, as primeiras alterações de projeto tiveram muita relação com alteração na implantação e alteração nas dimensões seja dos ambientes ou nas dimensões das aberturas, enquanto que para climas mais frios, a partir do estudo do clima, já se notou que esses grupos realizaram alterações já no material da edificação, visto que essa era uma estratégia bioclimática muito importante. E aqui a gente começa a notar, então, um padrão, tanto em relação ao clima quente e frio, quanto material passa a ser importante dependendo do estudo do clima que eles realizaram, né? Aqui são alguns resultados da configuração inicial do módulo e da configuração final de alguns casos, sendo o caso mais diferenciado de todos o caso de Chicago, que teve aberturas bem maiores e uma rotação, enfim, ele teve muito mais diferença do módulo inicial, e aqui também o exemplo do grupo da Islândia, o inicial e o final. Além disso, depois desses resultados, desse primeiro módulo de aplicação, foi incentivado que eles utilizassem esse programa no restante dos módulos, o professor incentivou para que eles utilizassem, e no estudo de insolação, que era o segundo módulo da disciplina, 2 grupos continuaram utilizando o programa, fizeram comparações com o Solarscópio e com a utilização do Grasshopper, e além disso, realizaram simulações também ali dentro do programa, para ter uma noção dessas diretrizes que eles estavam traçando, né, em relação à insolação. Nesse ponto, eles conseguiram importar, na verdade, a volumetria realizada em outro programa de modelagem para conseguir analisar aqui dentro. Então, a problemática maior aqui era justamente a modelagem dentro do programa. O segundo experimento foi realizado no início desse ano. Infelizmente, não houve grandes resultados devido ao curto... Notou-se que foi muito curto o tempo de aplicação desse estudo. Eu obtive o relatório de apenas um arquiteto, mas que teve grandes configurações em relação ao que foi estudado no último experimento, e acabou não tendo margem para comparação. E aqui notou-se, então, um problema de pouco tempo, e o trabalho passou a ser individual também, talvez isso possa ter sido um dos problemas. Por fim, as conclusões do trabalho. Os estudantes do primeiro experimento tiveram uma dificuldade em analisar as alterações realizadas no desenvolvimento de projeto com relação à temperatura, que foi um ponto escolhido através do questionário pelos projetistas. Então, eles escolheram a temperatura interna em relação ao estudo preliminar, mas aqui, na hora da aplicação, a temperatura foi um ponto que mais confundiu os estudantes do que realmente gerou algum tipo de resposta. Compara-se, então, os outputs de interesse obtidos pelo questionário, justamente a temperatura, com os outputs que geraram melhores resultados no experimento 1. Aqui, principalmente a carga térmica, que lá atrás, no questionário, foi reforçado como não saber analisar esse dado, ou que ele poderia ser analisado no estudo preliminar, né? Mas que foram os outputs que geraram os melhores resultados do trabalho, tanto a relação dele com o percentual de conforto adaptativo. Além disso, a escolha pela diferenciação de cores pelo questionário, pela sua grande maioria, apontava como um resultado interessante, mas que aqui no experimento 1 ela serviu muito mais como uma ajuda na tomada de decisões dos estudantes, então entendendo os fluxos de calor da envoltória, entendendo onde as temperaturas são mais altas ou mais baixas para talvez mudar o material dali, enquanto que os percentuais de conforto e valores de carga térmica foram que realmente comprovaram que essas diretrizes estavam indo para um caminho certo. Sendo assim, reforça-se que os projetistas têm, sim, autonomia para tomar essas decisões de projeto a partir do resultado de simulação, uma vez que eles passam a compreender esses pontos levantados, esses resultados de simulação. Então, essa é uma relação que
realizado entre questionário e relatório. Além disso, alteração da relevância de alguns parâmetros. No caso, ali foi apontado que nos climas frios, as primeiras alterações de projetos já foram relacionadas aos materiais, mas que em alguns casos dos climas quentes, elas já passaram a ser a segunda ou a terceira também. Então, a importância de passar a se pensar tanto em materiais e cores já no início de projeto, dependendo também do estudo do clima. E os estudos de fluxo de calor anteriormente apontados no questionário também, como um incentivo à tomada de decisões. E aqui reforçando que as informações podem ser tanto numéricas quanto visuais, e para as duas, na verdade, se complementam, tanto para o entendimento do que está acontecendo na edificação, quanto na parte visual, quanto as numéricas para entender essa redução ou aumento nos percentuais. E principal aqui, a necessidade na melhoria da interoperabilidade entre os programas, que foi a maior dificuldade encontrada realmente, tanto o desconhecimento do programa de modelagem disponível com simulação, quanto as demoras pela simulação, a velocidade acabava gerando mais alguns problemas. E partindo, então, para as considerações finais, as limitações da pesquisa, então, englobaram que o processo de projeto, na verdade, ele possui muito mais variáveis do que é aqui apresentado. Esse experimento foi realizado de forma muito simples, realmente, como se fosse uma primeira ideia de projeto. Não foi possível também analisar o método aplicado a arquitetos, tanto pelo escasso número de participantes já desde o início, quanto pelo número de aulas, que acabou sendo pouco. Um programa de modelagem que não era comum aos alunos, então dificultou essa análise, essas alterações de projeto, e a simplificação de componentes de simulação pode ter prejudicado a experiência, visto que a simulação foi simplificada ao máximo justamente para que ela não demorasse muito tempo e não travasse o computador dos alunos. Acaba que essa redução, essa simplificação dos componentes pode ter prejudicado. Sugestões para trabalhos futuros seria realizar experimentos de simulação em disciplinas de projeto arquitetônico na graduação, então, para conseguir analisar essas análises desde a concepção até o início do estudo de anteprojeto, considerar a utilização de metamodelos ao invés de programas de simulação realmente, para que essas respostas obtidas sejam muito mais rápidas, ou então alguns outros programas mais recentes. Realizar um novo teste, então, com arquitetos inseridos no mercado de trabalho por um maior período de tempo, como foi o caso realizado na disciplina de conforto térmico durante todo um módulo, né? Em relação às produções dessa dissertação, estamos com um arquivo na segunda rodada de revisão na revista PARC. Tivemos semana passada a aprovação de um abstract no Building Simulation 2021. E temos o artigo final, então. Aqui as referências e queria agradecer a presença de todos. Muito obrigada. Obrigado, Larissa.